Olá, sejam muito bem-vindos a esse canal. Se você é novo por aqui, olha, fique à vontade. O conteúdo de hoje ele faz parte de uma série onde eu vou tentar explicar e ajudar você a reconhecer alguns movimentos e comportamentos nos seus relacionamentos atuais ou, quem sabe, nos seus futuros relacionamentos. São expressões muito utilizadas, né, como love bomb, red flags, e essas expressões são muito importantes e não podem ser ignoradas. Então, se esse assunto te interessa, fica comigo aqui no vídeo. Vale a pena lembrar que o conteúdo desse canal ele é voltado para a nossa reflexão e não tem nada a ver com superficialidade. Então, se você quer realmente mergulhar em si mesmo e no seu autoconhecimento e perceber melhor os seus movimentos para que você não tome decisões precipitadas, você chegou no lugar certo. Já clica aqui embaixo, já se inscreva no meu canal e ative as notificações. Se alguém te trata como se você fosse o primeiro amor da vida dela nos primeiros momentos de relacionamento, não é intensidade, talvez seja cilada. E essa é a chamada expressão love bomb. Para começar, a gente precisa entender que o love bomb, ele não é uma expressão, um movimento, né, de afeto, de amor, mas sim uma estratégia de manipulação e controle, disfarçada de carinho e afeto. É aquele momento onde você percebe a pessoa acelerando tudo, e tem um motivo para ela fazer isso. São as declarações de afeto rapidamente, os projetos de futuro com você, os presentes, as mensagens sem parar, a atenção exagerada. Tudo para te preencher emocionalmente. Quando você está envolvido emocionalmente com a pessoa, você sabe o que acontece? Quando a pessoa ela vê que você está envolvido emocionalmente, talvez até dependente emocional daquilo, ela começa a tirar o afeto, ela começa a se mostrar, a mostrar quem ela realmente é. Então ela começa a tirar o afeto, te deixando insegura, independente, né. E aí isso traz uma preocupação para a pessoa que era o alvo desses afetos, de que talvez ela de culpa, né, de que talvez ela esteja errando, de que talvez ela tenha mudado, de que talvez ela não está fazendo o suficiente. E esses movimentos, eles reforçam um ciclo repetitivo de manipulação e controle. E a gente precisa entender que quando o amor é sincero, é verdadeiro, é genuíno, a gente não precisa ficar forçando para existir. Porque o afeto, a consideração, a admiração, né, vai sendo desenvolvido com o tempo, não de uma hora para outra, mas no tempo certo. E esse tempo certo, ele gera consistência, né, gera respeito, gera admiração e gera segurança, né. Então tudo que parece bom demais, desconfie. Porque se você ficar nesse imaginário onde você está ingenuamente acreditando que está vivendo um conto de fadas, você pode, na verdade, estar se metendo numa cilada. Vamos falar sobre isso? Mas antes, deixa eu me apresentar. Olá, meu nome é Sabrina Marli, sou psicóloga terapeuta especializada em relacionamentos, traumas e desenvolvimento pessoal. E é aqui que você vai encontrar ideias poderosas, dicas práticas e reflexões profundas para você transformar a sua vida. Vem comigo? Esse vídeo ele tem o intuito de fazer você entender o significado de quando o amor ele é rápido demais ou intenso demais. E quais são os sinais de que esse love bomb, na verdade, está aí com as intenções de controle e manipulação. Antes de tudo, a gente precisa entender o que seria o love bomb, né? E o seu significado de maneira simples, né? É bomba de amor. É quando a pessoa, estrategicamente, ela te bombardeia com atos de afetos, com ações de afetos, né. É aquela coisa, ela te ama uma semana, tudo que ela deveria te amar em um ano, né. Então ela vai demonstrando afeto, sem consistência, né, muito aleatório, e se você é uma pessoa carente, é óbvio que você vai acabar caindo nessa cilada, né, de achar que a pessoa genuinamente gosta de você. Então, o love bomb, ele é configurado. Eu tô falando love bomb, gente, porque é uma expressão, quando você ouvir, você vai, associar o que a gente está conversando aqui, mas é basicamente expressões excessivas de afeto, de presente, de atenção, mensagens, né, é tudo muito exagerado, é como se a pessoa tivesse com pressa, né, de alguma coisa, e aí ela expressa o sentimento dela de uma vez só. E tem um motivo para ela fazer isso, tá, e é sobre isso que a gente vai conversar nesse vídeo. Então, qual é o objetivo de um indivíduo que pratica o love bomb? Que faz esse movimento de, apressar as coisas? Manipulação e controle. Ele quer ganhar a sua confiança, para que essa confiança ela crie uma dependência rápido nele, né. Então é maravilhoso a gente se sentir amado, se sentir a pessoa mais especial para o outro, não é verdade? A pessoa ela vai lá, te coloca num pedestal, faz você se sentir a melhor pessoa nas nuvens, né, como se só ela fosse capaz de dar afeto para você. Ela faz diferente talvez de tudo que você tem imaginado. Por quê?
O love bomb, ele vem para impactar, gente. Então, ele não é simples, ele não tem a humildade, né? Porque existe um interesse por trás daquilo, conquistar sua confiança, como eu já falei, mas a gente vai falar de outros movimentos também, outras causas. É aquela coisa, nossa, você é maravilhosa, encontrei minha alma gêmea, você é mais especial do que qualquer pessoa, você é maravilhosa, nunca senti isso. Mas aquilo que parece na sua ideia como mágica, como uma oportunidade do divino, uma pessoa que finalmente chegou na sua vida para te validar, para te valorizar, pode acabar se tornando perigoso para você. Gente, não existe exceção. Todo love bomb é cilada. Porque por trás desse love bomb tem as suas demandas particulares. Né? Então, essas demandas elas são configuradas como escassez, ausência de afeto, necessidade de validação, rejeição. E lidar com esses sentimentos de uma vez só faz simplesmente as coisas perderem o seu ritmo, perderem a sua fluidez, né? Ao invés de você estar ali começando na amizade, conhecendo, a pessoa faz você se sentir a última bolacha do pacote e que ela é o ideal para você e que você nunca vai encontrar uma pessoa tão maravilhosa do que ela, né? Então, isso é uma cilada, né? Então, todo love bomb, ele é uma cilada. Essa fase da manipulação, de fazer você se sentir maravilhosa, é a primeira fase do esquema dele, né? Do ciclo de abuso que irá começar. Então, por que é importante, Sabrina, eu conhecer sobre o love bomb? Porque em algum momento, seja em amizade, seja em qualquer relação que você tenha, você pode ter essa experiência onde você vai se relacionar com uma pessoa que vai ter esses comportamentos. E é importante, eu sempre falo para os meus pacientes que o importante não é a gente julgar, fazer juízo de valor da pessoa, mas tentar entender o que está por trás desse comportamento. Então, vamos para o segundo tema, que eu acho que é mais interessante aqui, que são os sinais, né? Os sinais de que o amor não é amor, é cilada. Falando do primeiro sinal, né, de que a gente percebe que é cilada, é a pressão por compromisso. A pessoa ela quer rapidamente rotular a relação. E aí ela faz um trabalho de convencimento, te fazendo se sentir, né, muito confiante. A sua estima vai lá, você sente a mulher linda, maravilhosa, ou homem também, né? Então, no início, existe um trabalho muito forte de certa forma, elogiar, validar, fazer essa pessoa se sentir especial. E aí essa pessoa ela te promete mundos e fundos, né, presentes, te promete um futuro. Não, eu sou uma pessoa que procuro algo sério, né, algo que é mesmo, né? Aí você fica na dúvida, será? Será que essa pessoa ela está sendo honesta comigo? Será que ela está sendo verdadeira? Uma das estratégias que acaba sendo muito utilizada é justamente tudo que você gosta, a pessoa gosta também. Não, você gosta de. Ah, eu gosto de série também, eu sou apaixonada. A pessoa nunca diverge de você. Né? Outro movimento nesse início é a questão de falar mal dos outros. A ex dele era problemática, os antigos relacionamentos eram problemáticos, porque pensa comigo, gente, se eu por mim mesma me valido, eu sei, eu me entendo, eu me compreendo, eu não preciso utilizar o outro, né, para validar quem eu sou. Olha, eu sou uma pessoa assim. Não, a pessoa não fala, olha, eu sou uma pessoa. Ela nem conhece sobre ela, né? Então, para validar quem ela é, ela usa como referência os outros. Não, porque para minha ex eu fiz isso, 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 ela não me traiu, ela não fez isso, ela não fez aquilo, né? Toda a história tem dois lados, então é importante a gente, principalmente mulheres, eu vejo muitas mulheres caindo no conto do vigário, aquele papinho gostoso que a gente gosta de ouvir, principalmente se você for uma mulher que não é tão empoderada, que não é tão elogiada, ou que não teve presença paterna. Então, qualquer elogio parece muito grandioso. É como se você não comesse um doce há anos, né? E aí vem alguém e adoça a sua boca. É difícil, né, de sair desse laço, né? É difícil. A gente pensa, nossa, chegou minha chance, chegou minha oportunidade. Esse vai ser o meu momento. Então a gente tem que estar muito alerta. Começou a falar dos outros, pensa, vem cá, por que você está falando de fulano? Né? Eu acho que se a gente está querendo construir uma vida para além daquilo que você viveu antes, né? Eu não acho legal ficar falando mal de fulano, até porque a pessoa não está aqui para se defender. Então é importante a gente mudar essa narrativa, porque isso te torna mais autoconfiante. Não, porque fulano é isso, porque fulano é aquilo. E, gente, não adianta você perguntar para a pessoa, tá, mas e o que você fez? Ninguém vai construir prova contra si próprio, não é verdade? Então, como eu falei no início, a estratégia desse indivíduo é se validar, né, mostrando que o outro era ruim, mostrando que a outra pessoa não era suficiente para ele, que agia de maneira ruim com ele, que era perversa, que era isso, que era aquilo, né? De repente vai falar alguma coisa sobre aspectos da personalidade, né, de alguma coisa que aconteceu entre eles. Então, muito cuidado, você que acredita rapidamente com ingenuidade e no que um homem te fala. Eu sei que às vezes as nossas expectativas por um relacionamento, por ser amada, por ser cuidada, acolhida, acaba sendo mais forte em nós, né?
essa questão de ser protegida, de ser cuidada, de ser amparada, de ter ali um provedor, uma pessoa que nos dê apoio e suporte. Só que a gente tem que ter muito cuidado, porque eu sempre tive essa consciência que era mais fácil eu ser honesta comigo com aquilo que eu tinha que perceber, sem colocar o filtro da coisa bela, do conto de fada, ver a realidade, né? Que eu sempre penso para as pessoas com quem eu estou conhecendo, para serem honestas comigo. Olha, vamos ser honesto, vamos ser verdadeiro, né? E de tanto eu insistir na pessoa ser verdadeira, ela, em 2 tempos eu conseguia ver quem aquele indivíduo realmente era. Então é importante a gente fazer esse movimento de tentar compreender, né, o que é real e o que não é do outro. O que, de certa forma, está sendo só uma manipulação para me tornar dependente emocional, né? Para fazer eu me sentir querida e amada e aquilo, de certa forma, ser momentâneo. Né? Então, muito cuidado. Se o outro fala mal das pessoas com quem se relacionou, talvez seja uma estratégia dele de se validar. E aí o outro não está ali para se defender. Então, torna, né? Ele falando sobre ele mesmo, né? E aí é interessante a gente dar o limite nesse sentido. Eu não quero te conhecer pela perspectiva do que você já viveu. Eu não quero te conhecer pelo olhar do outro, pelo que o outro fez com você. Também não quero que você me conheça pelo olhar do outro. É por isso que a gente pode começar essa nossa interação não falando dos nossos parceiros antigos. Afinal de contas, ninguém é um livro com páginas em branco, né? Então, vamos virar essa página, né? Vamos escrever. A nossa história, ela começa a partir desse momento em que a gente tem a nossa relação. E a nossa interação, a nossa conversa, o nosso diálogo, a nossa troca. Tá bom? Essa é uma dica. A próxima estratégia é o isolamento social. E aí, gente, tem esse ponto, né, que é muito interessante, que a pessoa fala, mas ele não me isola da minha família. Mas ele faz você confiar que só ele fala a verdade. Todo mundo fala mentira, menos ele, né? Essa amiga tá tentando te enganar. Seu pai também. Sua mãe também. Todo mundo é um ser humano horrível, menos ele, né? Então, muito cuidado, porque o distanciamento da família é essa desconfiança. Né? A pessoa bota dúvidas nas suas certezas sobre os seus relacionamentos familiares. E aí, olha como é conturbado. Se você já tem a dúvida mesmo, as suas dúvidas normais, você passa a ter mais. Por quê? Tudo bem que sua família não é perfeita, né? Mas quando o indivíduo faz questão de ser o centro da sua atenção e da sua confiança, você tem que, minimamente desconfiar. Desconfie, peraí, né? Começou a falar mal de fulano, e é um hábito, tá, gente? Você vai confirmar isso quando você estiver numa relação parecida, ou se você já estiver, começa a fazer essa observação. A pessoa vive falando mal da sua mãe, do seu pai, do amigo, né? Menos ele. Não, eu não faria isso, eu não sou assim, né? E aí essa coisa da comparação, porque aí o seu parâmetro é ele, né? Então aí você usa ele muito como parâmetro, viu? Ele não faz isso comigo, mas minha mãe faz. Ninguém é perfeito, gente. Nenhuma relação familiar é perfeita. Então, abre os seus olhos, esteja atento. A outra estratégia de um love bomb é a invasão dos limites. Gente, e isso é tão sutil, porque na sua perspectiva, como ele fez você acreditar que você é amada por ele, já que você é amada, você tem que ser honesta, verdadeira, transparente e obediente. E aí a sua roupa já começa a incomodar, já começa a querer ter a senha do seu celular, das suas coisas, já começa a querer ver os seus acessos, as suas mensagens, com quem que você se relaciona, né? E aí vai perdendo os limites. E quando você diz não, nossa, você disser não, faz birra, te culpa, faz drama e transfere para você a responsabilidade de atender todas as demandas dele. É aí que você começa a perceber que seus limites são desrespeitados, mas até então você começa a pensar, poxa, mas ele me ama, né? Ele vira um ciclo de repetição. Ele é aquela pessoa, na sua consciência, como a sua primeira impressão dele é de amor, valor, valorização, dele te colocando no pedestal, você sempre vai colocar isso como parâmetro para avaliar. Tá bom, ele tem esse lado errado, mas poxa, ele me valoriza tanto, ele me, né? Então essas são todas as estratégias que ele vai ou ela vai utilizar para te tornar dependente emocional. E uma vez dependente emocional, você se sente mais confuso em sair. Porque, afinal de contas, ele vai te dando sempre uma merrequinha, né? Uma migalhazinha de afeto, de carinho. Aí ele te leva para viajar e você fica vislumbrada. Ai, olha que lindo, ele me ama. Mas depois não responde as suas mensagens, é desleal com você, demonstra desinteresse. Tem uma questão também, que é uma coisa que a gente pode observar, tá, gente? Que é a leitura corporal. Dentro dessa leitura corporal, a gente já vai percebendo os movimentos de afastamento, né? É aquele parceiro que tira foto com a mão no bolso, não te abraça, você tá lá toda romântica, tirando. O cara tá com a mão no bolso. Isso é um nítido comportamento de alguém que não está interessado. Ou aquela altivez, né? Aquele olhar de superioridade, ele vê que ele não tenta, ele não se coloca num nível, mesmo nível que você. É sempre altivo, né? Está sempre posturado, né? Como se você fosse o troféu dele, o prêmio dele. E aí eu costumo dizer que esse indivíduo, ele precisa de você. É igual aquele profissional que está querendo um emprego. Saiu até um meme recentemente, que é aquele meme: eu vou dar tudo de mim.
não vai sobrar nada, eu vou dar tudo, né? E às vezes é assim, no início ele dá tudo, no início ela dá tudo, e quando você vai ver o distanciamento, o afastamento, por quê? Não foi consolidada a interação de vocês, foi tudo muito rápido, né? E para nós, como mulheres, por que, que eu falo muito para mulheres? Porque nós temos as nossas emoções muito vulnerabilizadas, não só pelo sexo, não é sobre isso, tá, gente? É questão hormonal, é TPM, né? São as nossas demandas que são muito mais exaustivas, é cuidar de filha, é cuidar de casa, é estar sempre forte, é estar sempre preparada para tudo, é ser resiliente, né? A vida cobra muito da gente enquanto mulheres. E por isso que eu estou fazendo esse vídeo, para que você seja um alerta para você e para que você gerencie as suas emoções. Você não precisa ser dominada por elas. Né? Então, é mais ou menos isso que acontece. A pessoa dá tudo de si no início, mas depois dá quase nada. Então, você vai vendo esse movimento no corpo da pessoa, né? A repulsa, a rejeição, a indiferença, a tirar foto com você, não faz questão de demonstrar alegria, né? O distanciamento, é sempre, e é um comportamento muito comum que as mulheres elas acabam sendo sempre essas que expressam seus sentimentos com muito mais facilidade. A mulher, ela posta mais foto com o homem nos feeds, né? Para consolidar a relação, só que foto em feed não consolida relacionamento nem tempo de relação, mas sim a construção consolidada do sentimento, da demonstração de afeto, de cuidado, da transparência, né? De ser leal, de ser honesto. Então, isso é uma construção, isso não é uma coisa que a gente consegue perceber de imediato. Nem no funcionário que está procurando emprego, se candidatando para a vaga, nem muito menos numa relação, gente. Então, se a pessoa tentou ser muito no início, nossa, eu sou fenomenal, minha ex que não me valorizou, ai, a fulana que não, né, a pessoa não está nem ali para se defender. Se uma pessoa ela tenta colocar culpa em outro indivíduo, já desconfia. Não, foi minha mãe, eu sou assim, porque tudo é culpa dos outros, menos de si próprio. E isso é um comportamento que dentro da psicologia a gente vai chamar de vilanizar. Eu vilanizo todo mundo ao meu redor, mas eu sou a vítima. E quais são as consequências de eu vilanizar os outros e não tomar a responsabilidade para mim? Consequentemente, eu vou ter um péssimo desenvolvimento, né? Se eu não me responsabilizo, eu não aprendo. E se eu não aprendo, né, eu não me desenvolvo. Então, é importante a gente estar com os olhos abertos para perceber esses movimentos. Por fim, eu quero falar sobre a fase da desvalorização. Isso é péssimo, gente. E aí, quando a gente olha, né, o cara tá bombardeando de amor, 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 e você tá lá se sentindo bela, né, se sentindo maravilhosa. Parece que tudo que ele demonstrou no início é substituído por críticas, por julgamentos, por grosseria, por arrogância, né? Ou muitas das vezes até o tratamento de silêncio. Né? Ele já não fala mais nada, não demonstra mais carinho, não demonstra mais afeto, e aí você se recolhe na sua culpa. Será que sou eu? Será que eu não estou sendo suficiente? Será que ele está me traindo? Né? E aí você volta para aquele lugar de insegurança. Você acaba sendo tirada de um pedestal para ser punida por motivos nenhum. Ou por ele, de repente, ter conquistado o que ele queria, que era te manipular, era você nesse lugar de dependência dele, né? Ou porque ele achou que você era uma coisa e já perdeu o encanto, você não é o que ele idealizou. Então, muita atenção, né? Porque chegar nessa fase, a gente não está falando de 2 dias, uma semana, um mês, a gente está falando de 1 ano de relacionamento. E aí eu vi uma série e ela falava exatamente sobre isso, né? A mulher estava falando assim, é uma das cenas, tá, gente? Ah, eu peguei meu marido me traindo, que não sei o quê. Aí ela, separa, que não sei o quê, a outra colega, né? Aí ela, não, não posso, meus filhos estão na escola, e aí eles têm prova. Então separa depois disso. Pô, mas depois disso tem as férias, eu já paguei pelas férias, eu não vou desperdiçar, né? Vamos para fazer a viagem. Tá, e depois? Aí a outra colega falou assim, aí depois tem escola de novo, e prova. Ou seja, você nunca vai tomar a decisão de sair dessa relação. E isso eu falei no contexto de casamento, né, e tudo mais, mas no contexto da relação, você sempre vai achando que o indivíduo ele vai mudar com você. Você sempre vai procrastinando o que será em algum momento inevitável. E aí eu tenho uma máxima comigo que é o seguinte: se aquela pessoa já está me demonstrando agora quem ela é, eu não vou pagar para ver quem ela vai ser daqui a 2, 3 anos ou 20 anos. Então, assim, é difícil o ser humano mudar, né? Principalmente para você. Aí tem uma expressão para isso, né? Porque se uma outra pessoa chegar para você e falar desse parceiro, olha, ele fez isso comigo, você não vai acreditar. E você vai achar que você é capaz de mudar esse indivíduo. Aquela expressão né, transformadora. Tem uma expressão para isso aí, bem chula, né? É a transformadora. E aí a gente, enquanto pessoas, enquanto seres humanos, a gente tem que recolher a nossa insignificância e saber que nós não somos capazes de moldar ninguém, principalmente se a pessoa estiver inconsciente sobre essas mudanças.
Ah, eu quero que você mude, mas eu vou fazer do meu jeito. A pessoa não faz uma terapia, a pessoa não vai cuidar dos seus traumas, a pessoa não vai cuidar de si mesmo, e aí você acha que você é a transformadora desse homem. Você assume um papel de salvadora que não lhe foi concedido, mas porque você precisa ter essa pessoa. Né? Então, muito cuidado, porque a gente não está falando de 1 ou 2 meses, a gente já está falando de um envolvimento muito mais profundo da sua parte, porque tudo bem que ele possa não fazer essa manutenção do afeto, mas na sua cabeça, você fica naquela expectativa de que a qualquer momento ele vai te amar novamente, como no início, e aí isso cria uma dependência e aumenta a sua Com- ansiedade. No Próximo próximo tópico, a tópico. gente vai falar sobre por quê. Por que essas pessoas elas fazem isso? O primeiro ponto é a insegurança e medo da rejeição. Ainda mais se você for uma pessoa muito observadora e inteligente. Você vai perceber que essa pessoa está, né, te tratando com muita intensidade, e você vai questionar, peraí, por que a pessoa está fazendo isso? E por que ela faz isso? Ela está insegura de que você vai permanecer nessa relação e com medo de você rejeitar. Então, automaticamente, essa pessoa assume o compromisso de não perder tempo, né? Justamente porque se ela, quanto mais você esperar para, por exemplo, assumir rapidamente um compromisso com ele, você pode perceber as falhas e os defeitos dele e rejeitá-lo. Né? E sair dessa relação e não aceitá-lo. E quando o Love Bomb ele procura os seus alvos, ele vai procurar normalmente pessoas carentes, pessoas emocionalmente abaladas, pessoas com um transtorno de saúde mental, seja pelas suas vulnerabilidades emocionais, seja por perdas, ou vai identificar uma insegurança nesse indivíduo, seja pelo corpo, seja pela aparência, seja pelo status social, seja porque há muito tempo não se relaciona. Então, essas pessoas são alvos fáceis, né? Então, são pessoas que normalmente estão muito vulnerabilizadas, que se acontecer algo de especial, como uma pessoa valorizando, rapidamente vai cair no conto do vigário, né? Então, essas pessoas, elas fazem isso porque elas não têm tempo a perder. Elas querem criar logo um vínculo com a pessoa, justamente por esse receio da pessoa esvair das suas mãos, né, ir embora, rejeitá-lo, e ele vai ter que começar tudo do zero. Então, esse processo é para justamente ele não perder tempo, criar logo o vínculo antes que você perceba a falha dele e se afaste. Um outro ponto pode ser a idealização exagerada. É aquele indivíduo que vai te idealizar de uma forma como a alma gêmea dele, porque ele está fantasiando lá, está idealizando. E aí, enquanto mais você mostra para ele quem você é, ele meio que finge que não está vendo e tenta te tratar de uma maneira ou para você ser mais carinhosa com ele, ou para você se desarmar, né? Então, são pessoas que falam muito: ah, o problema é você, ah, você que está muito rígida, você que está muito traumatizada pelo passado. E aí essa fala já traz uma, poxa, o problema sou eu. É aquela pessoa que, ao invés de esperar as coisas acontecerem no tempo que tem que acontecer, ela transfere a culpa para você. Olha que desesperador. Tu tá lá quietinha na sua, não procura relacionamento, ou tá procurando conhecer alguém, mas você sai mais culpada por, né, por não estar totalmente disposta a um relacionamento assim com tanta rapidez, né? E a pessoa não te acolhe, a pessoa te julga, te critica, né? Você que é culpada, você não está pronta para a relação, você não tinha que estar nem aqui, né? É o ataque, porque você ofendeu essa pessoa. Você mostrou para ela que as estratégias dela, o comportamento dela, a malícia dela não você venceu, né? Então assim, essas pessoas elas acabam ficando indignadas. Então elas te idealizaram e aí, quanto mais ela te idealiza, mais ela tenta encaixar você rapidamente nessa fantasia dele, né? E isso acaba sendo problemático, mas que, de certa forma, se você não tiver atento, você nem percebe, você deixa passar, ah, não, ele que está exagerando, né? E aí você vai tentando justificar, até porque você também quer um relacionamento. Como que, do nada, eu vou acreditar que eu sou a pessoa com quem esse indivíduo quer construir algo, sendo que eu não conheço ele nem há 2 meses, nem há 3 meses, nem não sei o quê. Qual é as relações anteriores? Como que esse indivíduo ele se relacionava? É claro que esse histórico não vai ser concedido, não vai ser dito, não vai ser verbalizado. A gente vai justamente precisar despertar na gente o senso, observar mais, entender, questionar, apurar, porque senão a gente vai estar na mão desse indivíduo. E logo, logo, de muito amadas, nós vamos ser muito maltratadas. Porque a gente não vai entender por que esse indivíduo mudou de comportamento, a gente vai se culpabilizar porque esse indivíduo mudou de comportamento, e isso vai virar um ciclo repetitivo. Então, de tudo que eu falei, guarde isso. Tenha a premissa de preservar o que você sente, os seus sentimentos, a sua intuição. Porque às vezes a nossa intuição está nos dando sinais. Viu que ele falou isso para você? Será que é verdade? Será que é real? Será que você realmente é capaz de fazer alguém se apaixonar por você tão rapidamente? E o que é a paixão?
A gente não quer nem ter o trabalho de pensar, e é isso que está gerando na gente as nossas questões emocionais, as nossas inseguranças, as nossas perturbações, as nossas confusões, as nossas ansiedades, porque a gente não avalia, porque a gente é ingênuo, a gente quer acreditar tanto no amor verdadeiro que a gente acredita em qualquer um. E acredita em migalhas, não aceite migalhas. Você merece um amor genuíno, sincero, honesto e que é consolidado com o tempo, não de maneira rápida para poder enganar você. Pensa nisso. É isso, vamos ficar por aqui hoje. Se você gostou desse vídeo, curta, comenta, compartilha e lembre-se, se você quiser fazer parte dessa jornada de autoconhecimento, fortalecimento e desenvolvimento pessoal, já clica aqui embaixo, me siga e ative as notificações para você não perder nenhum vídeo meu. Até o próximo vídeo.